Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. A obediência à voz do Senhor é o princípio que sustenta uma vida alinhada com a vontade divina. Não se trata apenas de ouvir, mas de responder com temor, reverência e prontidão. Em muitos momentos, Deus fala de forma suave ao coração, guiando decisões, corrigindo caminhos e protegendo daquilo que não se pode enxergar com olhos naturais. A voz do Senhor não compete com o barulho do mundo. Ela exige silêncio interior e sensibilidade espiritual para ser discernida. Ser obediente é escolher confiar mesmo quando não há explicações completas. É renunciar à própria compreensão limitada para abraçar a sabedoria infinita de Deus. Muitas vezes, a obediência será testada em escolhas simples do cotidiano e em outras, em decisões que mudam destinos. No entanto, em todas elas, Deus prova que sua voz conduz sempre ao propósito correto, ainda que o caminho pareça estreito. A desobediência, por outro lado, afasta o coração da direção divina e abre espaço para consequências que poderiam ser evitadas. Por isso, ouvir e praticar a palavra é um exercício constante de humildade e fé. O Senhor não fala para confundir, mas para guiar seus filhos em justiça e verdade. A obediência à voz do Senhor exige discernimento espiritual para reconhecer quando Deus está direcionando passos que muitas vezes não fazem sentido à lógica humana. O Senhor não está limitado ao entendimento terreno. Ele vê o fim desde o princípio e sabe exatamente o que precisa ser ajustado no caminho de cada pessoa. Por isso, obedecer é também confiar na soberania divina, mesmo quando o coração hesita. Em diversas situações, Deus fala através da palavra, de conselhos sábios, de portas que se fecham e até de circunstâncias que parecem contrárias. Ainda assim, tudo coopera para conduzir o servo fiel ao centro da vontade divina. A dificuldade não está em Deus falar, mas em o ser humano estar disposto a ouvir sem resistência. A obediência verdadeira não é seletiva. Ela não escolhe quais instruções seguir, mas se submete por completo ao senhorio de Deus. Isso exige renúncia do orgulho, das vontades pessoais e do desejo de controle. Quando o coração se curva à voz de Deus, encontra segurança mesmo em meio às incertezas. A obediência verdadeira não é seletiva. Ela não escolhe quais instruções seguir, mas se submete por completo ao senhorio de Deus. Isso exige renúncia do orgulho, das vontades pessoais e do desejo de controle. Quando o coração se curva à voz de Deus, encontra segurança mesmo em meio às incertezas. Ainda que vosso pecado seja como a escarlata, ele se tornará branco como a neve. Isaías 1:18. Se esta mensagem tem tocado seu entendimento espiritual, permaneça atento ao que Deus deseja ajustar em sua vida. Não endureça o coração quando ouvir a voz do Senhor. Declare com fé a sua disposição de obedecer e compartilhar esta palavra com outros que precisam desse despertamento espiritual. Escreva amém e confirme sua fé no agir de Deus. A voz do Senhor frequentemente conduz o homem ao caminho da renúncia antes de levá-lo à promessa. Isso ocorre porque Deus trabalha primeiro o interior antes de estabelecer o exterior. A obediência, portanto, não é apenas uma ação, mas um processo de transformação do caráter. Quem aprende a obedecer, aprende também a depender integralmente de Deus. Muitas vezes, o chamado de Deus confronta áreas da vida que precisam ser moldadas. Há momentos em que Ele pede que se abandone aquilo que parece seguro, para que algo maior seja construído segundo sua vontade. É nesse ponto que a fé se torna decisiva. Confiar quando não há garantias humanas.
A resistência à voz de Deus gera estagnação espiritual, enquanto a obediência abre caminhos para crescimento e maturidade. O Senhor não guia seus filhos para o prejuízo, mas para um propósito maior, que muitas vezes só é compreendido depois da caminhada. Por isso, obedecer é semear hoje aquilo que será colhido amanhã. A obediência à voz do Senhor também é uma demonstração de amor. Não há verdadeira intimidade com Deus sem disposição para ouvir e obedecer. O Senhor não busca apenas servos que o escutem ocasionalmente, mas filhos que reconheçam sua voz e respondam com prontidão e fidelidade. Em muitos casos, Deus fala para corrigir rotas que aos olhos humanos parecem aceitáveis, mas que não conduzem à plenitude do propósito divino. A voz do Senhor é como uma bússola espiritual que impede o coração de se perder em caminhos enganosos. Ignorar essa direção é correr o risco de escolher atalhos que não levam ao destino certo. A obediência exige constância. Não se trata de um ato isolado, mas de uma vida moldada diariamente pela palavra. Cada escolha alinhada à voz de Deus fortalece a fé e aprofunda a comunhão com Ele. O Senhor se agrada daqueles que ouvem e praticam sua vontade, mesmo quando isso exige sacrifício. A voz do Senhor nem sempre se manifesta de forma ruidosa ou evidente. Muitas vezes, ela se revela no silêncio, na convicção interior e na direção que a palavra de Deus traz ao coração. Por isso, é necessário sensibilidade espiritual para não confundir a própria vontade com a vontade divina. A obediência começa quando o coração aprende a reconhecer a diferença entre ambas. Deus fala constantemente, mas a distração espiritual pode impedir que sua voz seja percebida. O excesso de preocupações, a ansiedade e o apego às coisas terrenas podem abafar a clareza da direção divina. Por isso, quem deseja obedecer precisa cultivar uma vida de comunhão, oração e meditação na palavra. A obediência não elimina desafios, mas garante presença divina no meio deles. Quando alguém decide seguir a voz de Deus, pode enfrentar oposição, incompreensão ou até solidão, mas nunca estará desamparado. O Senhor sustenta aqueles que escolhem andar em seus caminhos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Se esta mensagem está fortalecendo sua caminhada espiritual, reflita sobre o quanto você tem dado espaço para ouvir a voz de Deus em meio às distrações da vida. Permaneça firme na decisão de obedecer e confiar no cuidado do Senhor. Declare sua fé com um amém e compartilhe esta palavra para alcançar outras vidas. A obediência à voz do Senhor revela maturidade espiritual, pois demonstra que o coração já não está preso apenas aos próprios desejos, mas aberto à direção divina. Deus trabalha em processos que exigem paciência e nem sempre a resposta vem no tempo esperado pelo ser humano. Ainda assim, o Senhor nunca se atrasa e jamais se engana. Há momentos em que a voz de Deus conduz por caminhos desconhecidos, onde a confiança precisa ser maior do que a visão. É nesse ponto que a fé se torna prática e não apenas teoria. Obedecer é caminhar mesmo sem enxergar todos os detalhes, crendo que aquele que guia conhece perfeitamente o destino. A resistência à voz de Deus pode adiar bênçãos, mas a obediência abre portas que ninguém pode fechar. O Senhor honra aqueles que escolhem segui-lo, mesmo quando isso exige renúncia. Cada passo obediente constrói uma história alinhada ao propósito eterno. A voz do Senhor também traz correção, e isso faz parte do amor divino. Deus não apenas direciona caminhos, mas também ajusta atitudes, pensamentos e intenções do coração. A obediência inclui aceitar ser moldado, mesmo quando o processo é desconfortável, pois o objetivo é a transformação e não a condenação.
Muitas vezes, o Senhor interrompe planos humanos para revelar planos maiores. Isso pode gerar estranhamento, mas sempre há um propósito maior por trás da interrupção divina. O que parece perda pode ser, na verdade, proteção, e o que parece demora pode ser preparação. Obedecer à voz de Deus exige humildade para reconhecer que Ele sabe mais e vê além. O coração humano tende a se apegar ao imediato, mas Deus trabalha com eternidade. Por isso, confiar na voz do Senhor é escolher o caminho da maturidade espiritual. A obediência à voz do Senhor também se manifesta na perseverança em continuar caminhando, mesmo quando não há sinais imediatos de recompensa. Deus muitas vezes prova a fidelidade de seus filhos no silêncio, onde a confiança precisa ser mantida sem evidências visíveis. É nesse espaço que a fé se torna mais pura e verdadeira. O ser humano naturalmente busca respostas rápidas, mas o agir de Deus segue um ritmo perfeito e soberano. Aprender a obedecer é também aprender a esperar com confiança, sem murmuração, sabendo que cada etapa tem um propósito específico no plano divino. A voz do Senhor fortalece, direciona e sustenta. Mesmo quando tudo parece incerto, aqueles que permanecem obedientes experimentam a paz que excede o entendimento humano. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Se esta palavra está edificando sua fé, permaneça firme na espera e confie no tempo de Deus. Não desanime diante do silêncio, pois ele também faz parte do processo divino. Declare sua confiança com um amém e compartilhe esta mensagem para fortalecer outras vidas. A obediência à voz do Senhor exige discernir entre o que é urgente aos olhos humanos e o que é eterno aos olhos de Deus. Muitas decisões parecem pressões imediatas, mas o Senhor conduz seus filhos com sabedoria, ensinando que nem tudo o que é urgente é o que deve ser feito primeiro. Deus frequentemente chama o coração para uma vida de dependência, onde a confiança não está em recursos próprios, mas na provisão divina. Isso significa aprender a descansar mesmo em meio às incertezas, sabendo que o Senhor nunca abandona aqueles que seguem sua voz. A obediência também protege. Muitas dores poderiam ser evitadas se a voz de Deus fosse prontamente seguida. O Senhor não limita seus filhos por controle, mas os guarda por amor, conduzindo-os a caminhos de vida, ainda que o entendimento humano nem sempre compreenda de imediato. A obediência à voz do Senhor também envolve confiança em meio às transições da vida. Há momentos em que Deus muda rotas, encerra ciclos e inicia novos caminhos que exigem coragem para avançar. Essas mudanças não são sinais de abandono, mas de condução para algo maior. O coração humano tende a se apegar ao que já conhece, mesmo quando Deus já preparou algo novo. Por isso, obedecer é também soltar o passado com fé, entendendo que o Senhor não remove algo sem antes preparar algo melhor segundo sua vontade. A voz de Deus guia com precisão, ainda que o processo envolva desconforto. Toda mudança conduzida pelo Senhor tem propósito e nenhum passo dado em obediência é em vão. O que hoje parece difícil, amanhã pode ser testemunho de livramento e direção divina. A obediência à voz do Senhor é o caminho daqueles que desejam viver plenamente o propósito de Deus. Ao longo da caminhada espiritual, fica claro que ouvir não é suficiente. É necessário praticar, perseverar e permanecer fiel, mesmo quando o caminho exige fé profunda e coragem constante. Deus não abandona aqueles que escolhem obedecer. Ainda que o percurso seja marcado por desafios, cada passo guiado pela voz do Senhor conduz a um lugar de crescimento, maturidade e cumprimento de promessas. O que parece difícil hoje
amanhã se revelará como parte de um plano perfeito. A vida de obediência não é ausência de lutas, mas presença constante de direção divina. Quando o coração se submete à vontade de Deus, encontra paz mesmo em meio às tempestades, pois sabe que não está andando sozinho, mas sendo conduzido pelo próprio Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas no seu tempo. Levítico 26, 3, 4. Se esta palavra falou profundamente ao seu coração, este é o momento de rendição e entrega. Deus está chamando para uma obediência sincera, não apenas de palavras, mas de vida. Agora, com fé e reverência, feche este momento em oração, entregando seus caminhos ao Senhor e pedindo força para obedecer sua voz em tudo o que vier. Pai Santo e Eterno, em reverência, nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que somente Tu és Deus soberano, digno de toda honra, glória e adoração. Neste momento, elevamos nossas vidas a Ti e pedimos que nos ensines a ouvir e obedecer a Tua voz com temor, humildade e fidelidade. Livra-nos da dureza de coração, da desobediência e da autossuficiência que nos afasta do Teu propósito. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais para discernirmos a Tua direção em meio às vozes deste mundo. Que não sejamos guiados pelo medo, pela ansiedade ou pela pressa, mas pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Dá-nos coragem para obedecer, mesmo quando não compreendemos totalmente, confiando que os Teus planos são perfeitos e superiores aos nossos. Pai, molda o nosso caráter segundo a Tua vontade. Remove de nós tudo aquilo que impede a obediência, toda a resistência interior e todo orgulho que tenta se levantar contra o Teu querer. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, a esperar com paciência e a permanecer firmes, mesmo em meio às provas. Que a nossa vida seja marcada pela submissão à Tua voz e que cada decisão nossa glorifique o Teu nome. Conduze-nos ao centro da Tua vontade e faz de nós instrumentos obedientes em Tuas mãos. Em nome de Jesus, entregamos nossos caminhos, nossa mente e nosso coração diante de Ti, confiando que Tu és fiel para nos guiar em toda a verdade. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até os corações que precisam de esperança, cura e renovação. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial. Em nome de Jesus.